Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje nós vamos falar sobre fermentação. Galera, nós vimos até então alguns processos para obtenção de energia, né? A gente falou sobre a respiração celular aeróbia, falamos sobre a respiração celular anaeróbia e hoje a fermentação. O que esses processos têm em comum? Eles têm em comum a obtenção de energia, tá? Fermentação não é um processo de respiração. A respiração, ela compreende 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons. Se vocês estão assistindo as aulas na sequência, isso é bastante importante para saber bem a diferença, tá? Então, lá na respiração celular aeróbia, existe o oxigênio que vai entrar como um aceptor final dos hidrogênios e elétrons extraídos da molécula de glicose. E isso ocorre lá na última etapa na cadeia transportadora. A gente viu também que lá na respiração celular aeróbica, toda a glicose ela é degradada completamente, pessoal. Então, lembram lá que quando ela é quebrada em ácido pirúvico, ficam 3 carbonos, né, cada molécula de ácido pirúvico, aí passa a sofrer um processo lá de desidrogenação e descarboxilação, forma o acetil com 2 átomos de carbono, aí entra naquele monte de reações no ciclo de Krebs, perde esses 2 carbonos na forma de CO2, então percebam, ela foi totalmente desmanchada, tá? Restando lá os hidrogênios que daí vão se ligar com o oxigênio formando água. Então, é daí que a gente extraiu a energia que foi armazenada nas moléculas de ATP, muitas moléculas de ATP, tá? A partir de uma molécula de glicose. Aqui a fermentação, ela não ocorre na presença de oxigênio, então só vai ter uma etapa importante que é a glicólise. Entende? Então, por isso que ela não é um processo de respiração celular, ela é um processo de obtenção de energia, realizado por alguns micro-organismos, como bactérias, fungos, tá? Então, vai existir só a etapa de glicólise, por isso só vai ocorrer no citosol, lá no hialoplasma, naquele meio aquoso no citoplasma, tá? Então, de células de bactérias, de fungos. Então, não vai haver participação da mitocôndria em relação à fermentação, mesmo porque bactéria não tem a mitocôndria. Então, a gente tem vários tipos, né, de fermentação e a gente vai ver 2 principais, a alcoólica e a lática. O que é a fermentação alcoólica, pessoal? É realizada principalmente por fungos, lá na célula dos fungos, tá? Esses fungos fazem esse processo para obtenção de energia. Então, o que eles vão fazer? Eles vão degradar a glicose parcialmente. Ela não vai ser desmanchada totalmente, como na respiração celular aeróbia. Mas, a partir dessa degradação, dessa oxidação parcial, eles obtêm um pouco de energia, tá? Então, a molécula de glicose sempre vai ser quebrada em ácido pirúvico ou piruvato. 2 moléculas. Vocês lembram que essas moléculas têm 3 carbonos cada uma, tá? Então, lembra das continhas lá, C3 mais C3, C6, que é a fórmula da glicose que você está vendo ali. Aí vai ficar o O3 mais O3, que vai dar O6, e o C4 mais H4 mais H4, que dá H8. Os 4 hidrogênios da molécula de glicose, quando ela é quebrada, eles são aceptados pelo NAD. Lembram do NAD, aquela molécula aceptora? O NAD se reduz e recebe 2 hidrogênios e 2 elétrons. Então, são 2 moléculas de NAD, porque são 4 hidrogênios, 4 elétrons que serão removidos, tá? É que aqui, essa equação que você está vendo, ela já está bem resumida. Então, eu só estou te lembrando de alguns passos importantes para chegar nisso aqui, tá? Muito bem, então essa quebra da glicose aconteceu lá na célula do funguinho, lá no citosol, né? E aí, esses hidrogênios que foram removidos, que foram aceptados pelo NAD, eles vão voltar para esse ácido pirúvico, mas antes disso, o ácido pirúvico sofre uma descarboxilação e vai perder um carbono. Lembra que ele tem 3, perde 1, fica 2. Então, olha aqui, ó, né? 2 carbonos apenas, tá? Então, o que acontece? Essa molécula de ácido pirúvico sofre essa descarboxilação, se transformando num composto chamado acetaldeído. Aí ele recebe os hidrogênios do NAD, então ele vai ser reduzido. Ele é que vai funcionar, essa substância orgânica que funciona como aceptor de elétrons. Lá na respiração celular aeróbica era o oxigênio que funciona como aceptor final.
Aqui são moléculas orgânicas, como esse acetaldeído, que já recebe esses hidrogênios transformando-se em etanol. Então, o que você está vendo aqui, ó, molécula de álcool. Então, a gente pode dizer, tá, de uma forma bem já resumida, que o álcool, essa molécula orgânica, é que recebe lá o aceptor, então, acetaldeído, já se transformando, né, perdendo o gás carbônico, o carbono na forma de CO2, e se transformando nesse álcool aí. Já com os hidrogênios, né, liberados pelo NAD, tá? Então, é uma molécula orgânica que vai receber esses hidrogênios que saíram lá da molécula de glicose. Então, e como subproduto, então você vai ter aqui, além do álcool, o gás carbônico que vai se dissipar da célula do fungo e vai para a atmosfera. Com isso, ele consegue obter energia, pouca energia, mas consegue. Pessoal, esse processo de fermentação alcoólica é extremamente importante na indústria, né? Porque é através desse processo que são produzidas as bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, se você fornecer ao fungo, né, são vários tipos de fungos, mas tem uma espécie bem conhecida que é o Saccharomyces cerevisiae. Inclusive, é o do fermento, eu vou pegar para você dar uma olhadinha. Então, pessoal, uma espécie bem conhecida que é o fermento biológico, tá? Aqui dentro tem o fungo, tem milhares de fungos, né? Eles são unicelulares, eles são conhecidos como fermento biológico, leveduras, levedo ou levedo, tá? O nome científico dele é o Saccharomyces cerevisiae. Então, é uma das espécies bem utilizadas na fermentação alcoólica. Por isso o nome aqui, ó, fermento biológico, né? Bio de vida, tá? Então, eles estão aqui dentro, né? São vistos individualmente apenas no microscópio, tá? Então, nós colocamos no microscópio e você pode ver as células individuais desses fungos aí. Então, se você oferecer para esse fungo o suco da uva, por exemplo, ele vai fazer então a fermentação alcoólica transformando o suco da uva em álcool, ou seja, no vinho, né? Com a liberação de gás carbônico. Se você oferecer para ele, por exemplo, a garapa, que é o caldo da cana, vai ser fabricado então a cachaça, né? E se for lá cevada ou malte, vai ser então produzida a cerveja. Então, vejam, extremamente importante. E também, a gente não pode esquecer de mencionar, na panificação, né? Pães e bolos são produzidos também a partir do fermento biológico. Quando está preparando lá o fermento para fazer o pão, a massa vai crescer devido à liberação de bolhas e bolhas de gás carbônico. Quando se coloca o pão para assar, o álcool evapora, por isso que a gente não vai sentir o gosto do álcool no pão. As bolhas de gás carbônico estouram, deixando o pão com aquele aspecto todo furadinho, aerado, né, macio, tá? E o fungo, infelizmente, morre, né? Mas é um processo aí natural de obtenção aí de pães, das massas, né, de pão e pizza, tá? Então, bacana, né, gente? Então, essa foi a fermentação alcoólica, tudo bem? Então, vamos passar aqui para a gente dar uma olhadinha na fermentação lática. A fermentação lática ocorre principalmente com bactérias, também vai haver o desdobramento, a quebra da molécula de glicose numa etapa que a gente chama de glicólise, você já sabe disso, quebrando em duas moléculas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, quando a molécula de glicose ela é quebrada nessas duas moléculas, lembrem-se que os hidrogênios são removidos para o NAD, tá? O que o NAD vai fazer? Vai devolver esses hidrogênios para o ácido pirúvico. As moléculas já estão quebradas, tá? Então, cada molécula de ácido pirúvico vai receber esses hidrogênios aí, formando o ácido lático. Vejam que aqui não tem produção de gás carbônico, não ocorre descarboxilação, tá? E assim as bactérias conseguem energia. Que tipos de bactérias são? Principalmente as bactérias chamadas lactobacilos, amplamente também utilizadas na indústria, né? Porque a partir da produção desse ácido lático, desse azedamento, né, do açúcar do leite, você vai obter lá os iogurtes, os queijos, as coalhadas, aquelas bebidas fermentadas. Então, também, né, um excelente processo aí na indústria, tá? Então, a glicose, o açúcar do leite, a lactose, né, é quebrada em molécula de glicose, e aí, então, ela vai ser quebrada em ácido pirúvico, que recebe lá os hidrogênios, formando o ácido lático. Tudo bem, minha gente? E assim os lactobacilos conseguem, então, energia, né, para suas funções vitais, tá? Bom, a fermentação acética, na verdade, é um processo que vai fazer a oxidação de álcool. Então, aquela história de dizer, deixar o vinho muito tempo, né, sem consumir aberto, ele pode ser oxidado
e transformado em vinagre por uma bactéria chamada Acetobacter. Então, existem algumas bactérias que fazem isso, né? Oxidam o álcool transformando em vinagre, que é o ácido acético. Tá legal? Esse processo é um processo natural dessa Acetobacter para conseguir energia. E na indústria também tem a sua aplicabilidade, a sua importância, porque é a produção do vinagre, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês uma comparação entre respiração celular aeróbia e fermentação, tá? Para que não haja dúvidas, porque essas características importantes desses processos são bastante cobrados aí em exercícios de vestibulares. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer uma comparação. Na respiração aeróbica ou aeróbia, né, você tem lá ó, a quebra completa da glicose, aquilo que a gente comentou com você, ela é totalmente degradada, totalmente desmanchada. Na fermentação, ocorre a quebra incompleta, a quebra parcial, porque a glicose ela vai se manter em ácido pirúvico e ácido lático, ou, né, o final ácido lático, ou passando por ácido pirúvico, acetaldeído e etanol. Então, vai ficar lá como álcool ou ácido lático, tá? Depende do tipo de fermentação. Então, ela não vai ser totalmente degradada, ok? A aeróbia precisa de oxigênio para retirar os prótons de hidrogênio liberados durante as oxidações, impedindo a acidose da célula. Lembra lá que a gente comentou? Os prótons, lá pela energia dos elétrons que são bombeados, né, vão acidificando o meio, então eles passam por dentro daquela proteína ATP sintase e vão se ligando com o oxigênio. O oxigênio entra como um salvador da pátria no final, formando moléculas de água para impedir a acidificação da célula e, consequentemente, a morte, né, do indivíduo. Tá? Então, olha que beleza. E aqui, ó, não utiliza oxigênio, então a fermentação não utiliza, né, vai utilizar outras substâncias, agem como aceptoras. Quais são as outras substâncias? As moléculas orgânicas ali, né, que seria o ácido pirúvico ou o acetaldeído ali, já se transformando em molécula de álcool, o etanol, tá? Então, são elas que vão receber os hidrogênios provenientes do NAD. Aqui, ó, diz a formação de água como produto final. Sim, o oxigênio vai se ligar com os hidrogênios formando água. Aqui não há formação de água. Você viu que na fermentação alcoólica os produtos é o etanol, gás carbônico e a energia. Não tem água. E no caso da fermentação lática, no caso seria o ácido lático e energia, tá? Produto oxidado totalmente decomposto em gás carbônico e água liberando muita energia, né? Então, um processo aí altamente energético, realizado aí pela grande maioria dos seres vivos. Produto oxidado parcialmente, a gente já falou, decomposto, não liberando toda a energia disponível, sobram resíduos energéticos. Realizado principalmente por alguns micro-organismos, bactérias, fungos, alguns vermes que vivem no intestino, tá? Formação de grande número de moléculas de ATP, vocês viram isso, é altamente energético, tá? E aqui formação de pequeno número, né? 2 ATPs aí, a partir de uma molécula de glicose oxidada incompletamente. As 3 etapas que a gente viu, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, e aqui, ó, né? Só a glicólise, gente, bastante importante para você observar isso aqui. Então, ó, o ácido pirúvico se decompõe em ácido lático ou álcool, né? Tá? Ou ainda em ácido acético, no caso da fermentação acética. Ocorre com a maioria dos seres, como eu já comentei, aqui ocorre com algumas bactérias, leveduras, que é o fermento, tá? Os vermes intestinais e células musculares. Como assim, prof? A fermentação lática pode ocorrer também nas nossas células musculares estriadas esqueléticas. Essa situação vai ocorrer quando você tiver um esforço muito grande, um exercício aeróbico muito intenso, e você não está conciliando a respiração com aquela velocidade, com aquela intensidade do exercício físico. Então, por exemplo, você já sabe que na tua célula tem que chegar lá a glicose e tem que chegar o oxigênio, né? A glicose vai pela via oral, o oxigênio vai pela via respiratória, muito bem. Só que o oxigênio depende de você fazer aquela ventilação pulmonar, depende de você capturar ele aqui do ar, tá? Para que ele vá para a corrente sanguínea e penetre na sua célula. Então, o que vai acontecer? Quando você está num ritmo muito rápido, e você esquece de fazer essa ventilação corretamente, vai chegar uma hora em que a célula não vai ter oxigênio suficiente para fazer a respiração aeróbica. Então, ocorre a fermentação paralela, simultânea ali, como uma adaptação da célula para produzir mais energia para você, né? Aguentar aquele pique lá. Só que aí ocorre a produção de ácido lático. E a produção do ácido lático se acumula nos tecidos, nas células, provocando aquele desconforto, né? Aquelas dores musculares e possivelmente, né, consequentemente, a cãibra. Então, o ácido lático, você precisa dar um tempo para aquele exercício, né, aquele esforço,
para que ele vá para o fígado, seja reconvertido novamente, né, em glicose, tá? Então, pode ocorrer nessas situações aí nas nossas células musculares estriadas esqueléticas, tudo bem? Pessoal, gostaria que você pegasse um pouquinho sua apostila. Página. Você tem lá, organizando as ideias, na página 55, tá? Diz assim, ó, com base no que você estudou sobre os processos de respiração celular anaeróbia, complete os espaços com as informações corretas sobre cada processo de fermentação. A respiração celular anaeróbia é aquela que nunca vai utilizar oxigênio. E o que ela utiliza no lugar? Ela vai utilizar enxofre, nitrogênio, tá? Outras substâncias, outros compostos inorgânicos, mas nunca o oxigênio. E a fermentação não usa nada disso, nem outros compostos e nem o oxigênio, tá? Então, se usar, é muito pouco oxigênio na fermentação. Então, tem para você completar esses retângulos aí. Aqui já está completado para você, mas vamos dar uma olhadinha, tá? Então, diz o seguinte, ó. A glicose, ela é quebrada em piruvato ou ácido pirúvico. Para todos os processos energéticos, tá? Com a liberação dos hidrogênios e elétrons lá para o NAD, ok? Aí o que vai acontecer aqui? Se você olhar aqui o produto final, está escrito lá, ó, produtos como, deixa a professora ler aqui que está muito lá, ó, cerveja, vinho, né? Então a gente está percebendo, opa, cerveja, vinho não, desculpa. Aqui, ó, cerveja, vinho, a professora leu errado, né? Até parece que já bebi. Lá, ó, na primeira lá, o que você vai perceber? Os queijos, iogurtes, as bebidas fermentadas, tá? Então, aqui só pode ser a fermentação lática. E mesmo porque, olha os agentes que fazem. Você tá vendo aqui, ó, lactobacilos, aspergilos, streptococcus. Então, são tipos de bactérias que fazem a fermentação lática, né? Então, aqui, ó, produzindo através dessa fermentação o ácido lático que vai entrar no preparo desses alimentos aqui. Tudo bem? Então, completando ali com ácido lático. E aqui, então, daí, ó, o piruvato, agora sim, né? Olha lá, ó, cerveja, vinho, né? Então, os produtos aqui no preparo dessas bebidas, o etanol, obviamente, liberação de gás carbônico. Então, quem que executa esse processo? São alguns fungos, tá? Aqui está o nome científico dele, que é da levedura, do fermento, que é o Saccharomyces. Né? Só o gênero dele aqui, Saccharomyces cerevisiae, a espécie do fermento biológico, tá? E aqui essas duas bactérias, ó, falou em acetobacter, só pode ser a fermentação acética, né? Produzindo ácido acético e no preparo do vinagre, tá bem? Então, completa lá certinho. Bacana esse resumo aqui para você lembrar aí da fermentação lática, da fermentação alcoólica e da fermentação acética, tá certo? Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos terminar essa aula por aqui, para não ficar muito cansativo para você, e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima.